De vez em quando, a gente tem necessidade de alterar a nossa estratégia de investimentos, mexer alguma coisa nos nossos objetivos, nossos percentuais, enfim. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu costumo fazer quando eu preciso fazer alguma alteração na minha política de investimentos. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever aí no canal. Eu trago vídeos sobre investimentos toda quarta-feira. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de mudar a estratégia, alterar um pouco, rever a nossa estratégia de investimentos, né? E antes de falar sobre o que eu faço de fato, eu gostaria de falar o seguinte: a melhor coisa que você pode fazer é não mexer, né? Para que mexer? A gente sabe que quanto mais a gente mexe, quanto mais a gente muda, menos a gente ganha. Tem um vídeo que eu postei há um tempo atrás, eu vou deixar o link aqui nos cards, vocês deveriam pausar esse vídeo e ir lá assistir aquele, que diz o seguinte: numa dada corretora lá dos Estados Unidos, as pessoas que mais tiveram lucro, mais tiveram retorno, eram mortos, eram pessoas que já tinham morrido e a conta ficou lá ativa. Eles tiveram mais resultado do que os vivos, né? Em segundo lugar, estão aquelas pessoas que tinham esquecido que tinham a conta lá. O que isso significa? Que quanto menos a gente mexe, mais rico a gente fica. Isso é fato, isso é comprovado. Eu tenho vários vídeos que eu trago sobre esse assunto, mas o foco aqui do vídeo não é esse, né? Porque apesar de a gente saber que a gente tem que mexer o menos possível, né? Deixar o juro composto agir, o tempo agir, de vez em quando a gente tem que alterar alguma coisinha. Seja porque alguma coisa na nossa vida mudou, algum entendimento nosso mudou, mas é claro que essa é uma coisa que a gente não pode fazer sempre, né? Se você sentir necessidade de alterar a sua política de investimento, sei lá, 2, 3 vezes no ano, esse é um sinal que talvez você não seja feito para investir em ações, para investir em renda variável. Talvez você devesse procurar um outro tipo de investimento e não tem nenhum problema com isso. Tem muita gente que enriquece só guardando dinheiro na poupança e comprando imóvel, por exemplo, que é um jeito aí mais tranquilo, mais difícil de você girar o patrimônio, né? Porque o dinheiro fica preso no imóvel e você se protege da sua própria teimosia. Então, às vezes esse é um caminho bom para você. Mas o bom mesmo é a gente manter o dinheiro lá, manter a nossa estratégia constante e só ir crescendo o patrimônio com o passar dos anos. Mas tem hora que não tem jeito, a gente tem que mexer mesmo, né? E o que é esse mexer? O que é esse revisar, esse alterar que eu estou falando? Isso que eu estou falando não é vender um ativo para comprar outro, né? Trocar. Por exemplo, de repente eu tinha lá metade em renda fixa e metade em renda variável. Agora eu quero ter 80% em renda variável. Aí você vai lá, vende a renda fixa e compra a renda variável. Isso não é alterar a estratégia. Isso é maluquice, isso é giro de patrimônio, isso é doar o seu dinheiro para os bancos e para o governo, né? O que é alterar a estratégia? É simplesmente você ir lá naquela sua planilha onde você tem lá os percentuais que você deseja ter em cada classe e alterar aquilo ali. A parte financeira vai sendo corrigido com o passar dos meses, né? Um exemplo muito comum é o seguinte: o investidor quando começa, geralmente ele começa sempre aqui no Brasil. Então o cara divide lá a carteira dele em ações, fundos imobiliários e renda fixa, vamos supor, algo bem padrão. Dali a algum tempo o cara sente necessidade de ir para o exterior e aí o cara tem que colocar o exterior na carteira. Como é que o cara faz? É simples, ele vai lá na planilha dele, né? Vamos supor que ele colocou lá, sei lá, 30% em ações, 30% em FIIs e 40% em renda fixa, vamos supor. O cara vai lá e altera isso daí. O cara coloca o investimento no exterior lá, sei lá, eu quero ter 25% de cada um, por exemplo. E coloca lá 25% no exterior, 25% em FII, 25% em ações e 25% em renda fixa, por exemplo. Isso é só um exemplo, tá, gente? Só para mostrar para vocês como é que esse negócio funciona. É isso que é alterar a estratégia, tá? Esse é o primeiro ponto. Alterar a estratégia não é vender as ações do Brasil para comprar no exterior. Isso é doideira, isso chama giro de patrimônio, isso só enriquece intermediários. E quem faz isso, quem aceita essa possibilidade de vender, nunca vai enriquecer com ações, nunca vai enriquecer na bolsa, porque na verdade o que a pessoa está fazendo é cortando os juros compostos, né? Essa pessoa nunca vai ver o juro composto florescer porque ele gira o patrimônio. Hoje o cara está em ações, amanhã está em renda fixa, depois está em criptomoeda, depois está em ações no exterior, depois está em sei lá o quê, né? Então esse cara nunca fica rico. Mas então vamos lá, como é que eu faço para alterar os meus percentuais, para mudar o que eu quero ter ou não? Primeira coisa, eu tenho muita cautela. Porque a gente tem que ter cuidado é com nós mesmos, né? O maior inimigo do investidor é ele mesmo. Sempre quando a gente toma uma decisão abrupta, sem pensar muito naquilo, a chance de a gente estar cometendo um erro é muito grande. Apesar de que no momento da decisão, a gente tem certeza que aquela é a decisão correta e é o único caminho que a gente pode seguir. Então, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: quando eu sinto vontade de alterar alguma coisa, por exemplo, vamos supor que eu queira aumentar minha exposição em fundos imobiliários, né? Eu tenho lá, sei lá, 15% da minha carteira de fundos imobiliários, eu quero passar a ter 20%. O que eu faço, pessoalmente? Primeiro, eu fico alguns meses só considerando essa decisão. Por quê?
para garantir que eu não estou fazendo isso daí para aproveitar a oportunidade, para acertar o timing, porque influencer falou. Eu preciso me garantir que eu estou fazendo isso aí porque realmente é o melhor para o meu futuro. E quando a gente fala de longo prazo, né, 3, 4 meses não fazem a menor diferença. Então a primeira coisa que eu faço é isso. Eu fico alguns meses considerando aquilo ali. Se eu decido que realmente eu quero aumentar o meu percentual em FIIs, por exemplo, como é o exemplo aqui que eu estou dando, eu simplesmente vou lá no outro mês e aumento de 15 para 16. E com mais uns 2, 3 meses, aumento de 16 para 17, depois para 18, até chegar no 20, né? Talvez isso leve um ano, sei lá. Um ano é um tempo bom para fazer qualquer alteração na carteira da gente, né? Ah, eu quero alterar alguma coisa. Se você conseguir dividir essa alteração em 12 meses, é uma coisa muito assim, ideal, que você vai fazendo devagar, vai fazendo aos poucos, e tudo que é renda variável tem que ser feito aos poucos. Então, o meu procedimento é esse. Eu vou aos pouquinhos, né? E enquanto eu estou lá alterando meus percentuais, né, o meu aporte continua normal, né? Eu chego lá no final do mês e vejo lá, esse mês, vamos supor que é lá o primeiro mês, eu queria ter 16% de fundos imobiliários. Quanto eu tenho? Eu tenho menos, então meu dinheiro vai para os fundos imobiliários, né? No outro eu teria que ter 17, aí você pode ver se tem mais, se tem menos, enfim, você vai mantendo equilibradinho do mesmo jeito. A diferença é que você não faz uma mudança brusca, porque veja, se eu pegar e alterar minha carteira de 15% em FIIs para 20% em FIIs de uma vez, o que vai acontecer? Eu vou ficar um ano investindo só em fundo imobiliário. Por quê? Porque meu aporte mensal ele já é muito pequeno perto da minha carteira de investimentos. E isso acontece com todo mundo, né? Quando você acabou de começar a investir, vamos supor, o cara tem lá um ano de investimento, sabe, não vai fazer muita diferença, porque o aporte do cara ainda é muito grande, né? O seu aporte ainda é muito grande. Então, para concluir esse vídeo, que é um vídeo bem curtinho mesmo, você não deve mexer nos percentuais, você deve deixar constante. Quem está com a carteira constante há mais de 1, 2 anos, aliás, quem passou todo o coronavírus aí sem mexer na carteira, sem mudar de estratégia, tá de parabéns. Você provavelmente vai conseguir enriquecer com ações, né? E quem mudou? Quem mudou tem chances menores, né? Mas nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar. Se você sobreviveu todo esse período sem mexer em nenhum percentual, mantendo a sua estratégia, é porque a sua estratégia realmente estava alinhada com o que você deseja para o seu futuro. Então, o mais importante aqui é isso. Apesar desse vídeo ser como eu faço para revisar, para alterar minha estratégia, o mais importante é não faça isso. Mantenha a sua estratégia constante se você quer enriquecer no longo prazo com ações, com fundo imobiliário, qualquer tipo de renda variável. Mas além disso, quando precisar fazer alguma coisa, precisar fazer uma alteração, faça aos poucos. É assim que eu faço e é assim que tem dado certo. Vá bem devagarzinho. Até porque, às vezes, até você terminar o processo todo que você criou para alterar lá alguma coisa, algum percentual, pode ser que você mude de ideia. Então, tudo que for fazer, tudo que for alteração de política de investimentos, faça muito devagar. A gente tem que ter nossa política de investimentos lá, nossos percentuais, nossos objetivos percentuais, tal, essas regrinhas todas, elas têm que estar escritas. A gente tem que saber o que a gente quer. E aí, sempre quando a gente tiver vontade de alterar alguma coisa, a gente tem que voltar lá, olhar, lembrar por que a gente tomou aquelas decisões, né? Que provavelmente vai estar lá escrito. E você vendo aquilo que você pensou lá atrás, talvez você até desista de fazer alguma mudança. Então, o ideal é não mexer. Se precisar mexer, a gente mexe aos pouquinhos. E a pergunta de hoje, não vale mentir, todo mundo que assistir precisa responder aqui nos comentários, é o seguinte: quando foi a última vez que você fez uma alteração na sua política de investimentos? Seja, mudei um percentual, coloquei uma classe nova de ativos, tirei uma classe de ativos, enfim, coloquei um ativo novo. Eu quero saber quando foi a última vez. Coloca aqui nos comentários. Claro que não tem o menor problema se você colocou um ativo novo, por exemplo, diversificou mais, colocou uma ação nova, uma estoque nova, enfim, isso não tem nenhum problema. Mas deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso aí, não vale mentir. No mais, a gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!